Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre. Eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com o seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Muitas pessoas cruzaram o caminho por onde Jesus passava enquanto ele estava presente nesse mundo. Mas poucos são os que se tornaram conhecidos devido a esse encontro. Muitos dos que correram atrás de cura e milagres também estavam cuspindo nele quando ele estava prestes a ser crucificado. Essa mulher do vaso de alabastro que ungiu Jesus não teve o seu nome conhecido, nem seu rosto eternizado numa pintura, e a única informação que temos sobre a sua biografia é que ela era uma pecadora, algo nada fora do comum a respeito das pessoas que chamavam a atenção de Jesus. Mesmo com toda essa aparente insignificância em termos de fama, a história dela ecoa ao redor do mundo por mais de 2000 anos. E nós precisamos entender o que tem de especial nisso tudo, para que assim como ela nós possamos extrair tesouros valiosos das oportunidades que temos, ainda mais se elas forem únicas como essa. Muitos encontraram Jesus, mas essa mulher teve um encontro mais profundo. Ela encontrou-se com a graça. E enquanto o excesso de religiosidade a marginalizava, bastou um encontro com Cristo para ela ser livre. E tem uma gama de detalhes na sua atitude que revelam a grandeza de caráter dessa mulher e a sinceridade com que ela agiu. Não tem nada que atraia mais a atenção de Jesus do que a honestidade de nosso coração. Em primeiro lugar, ela foi totalmente transparente ao se render publicamente. Por ser uma pecadora residente na região, a sua presença jamais passaria despercebida. Se fosse hoje, saberia que estaria imediatamente nas mídias sociais, talvez, apresentada por uma manchete bem sensacionalista. Mas isso não a impediu. Ela enfrentou os olhares, encarou as críticas e assumiu a transparência, pois no fundo sabia que em Jesus estaria a cobertura das suas vergonhas e do seu passado para sempre. O inimigo das nossas almas quer que a gente se esconda, viva de aparência, coloque debaixo do tapete aquilo que mancha a nossa reputação. Por outro lado, Jesus nos chama para fora, nos chama para a luz, nos conduz para a verdade onde o passado se torna apenas uma cicatriz, mas não mais uma ferida aberta. A graça só cobre aquilo que primeiro é descoberto. Ela teve atitude e ousadia. Além de ser uma pecadora, muito provavelmente uma prostituta, ela era mulher. Naquela época era proibido um homem judeu conversar com uma mulher em público. Era moralmente desaprovado, motivo de escândalo. Mas Jesus foi pioneiro na desestruturação desse sistema segregacionista. Ela preenchia todos os critérios possíveis para ser barrada antes mesmo de chegar na porta da casa de Simão. Lembre-se que era um jantar. Ela não foi convidada, ela invadiu. Se não havia meios para que esse encontro se realizasse, ela simplesmente os criou do jeito que pôde. Nós precisamos aprender a simplificar o acesso a Cristo, a parar de achar empecilhos e barreiras, a deixar de trazer a burocracia do mundo para o Evangelho. Precisamos ser pontes e não pedágios. Precisamos ser veículos e não catracas.
Essa mulher entendeu que a graça simplifica o que a religiosidade complica. Ela entendeu que, embora não tivesse sido convidada para o jantar ali na casa daquele judeu, o convidado de honra era Jesus, que já tinha a convidado para o banquete celestial. Aos pés dele era o seu lugar. Uma das características mais marcantes da cultura judaica na época era a hospitalidade. Eles prezavam pela boa recepção e tratamento de qualidade para com o convidado. Havia 3 costumes principais executados logo na chegada do visitante. Mais à frente, Jesus diz a Simão que ele não cumpriu com nenhum deles. Esse tratamento indiferente não foi apenas esquecimento. Em qualquer lar, fosse rico ou pobre, a cultura era respeitada. Simão não foi apenas desleixado, ele foi desrespeitoso, mal educado. Demonstrou que seu convite não era por generosidade, muito menos por honra. Ele só queria achar alguma falha em Jesus. Estava tão fissurado na sua religiosidade que deixou passar uns costumes extremamente naturais, revelando suas verdadeiras intenções. A mulher não foi preparada para substituir Simão na sua função de bom anfitrião, mas havia algo ardendo dentro dela, a disponibilidade de oferecer o melhor a Cristo. Então, quando ela vê os pés do seu mestre sujos e ressecados e percebe que talvez ele não estivesse perfumado adequadamente para aquele jantar, ela se dispõe a oferecer tudo o que tinha. A lavagem dos pés era essencial, a primeira coisa a se fazer. Os judeus usavam sandálias em estradas arenosas e poeirentas. A lavagem dos pés proporcionava conforto e higiene. Ver Jesus naquela situação deve ter doído seu coração. Mas ela não tinha água e nem toalha, e tampouco poderia pedir emprestado. Então ela utiliza aquilo que possuía, as suas lágrimas. E nesse instante, enquanto os pés dele eram banhados pelo seu choro, a alma dela estava sendo lavada. Os seus olhos estavam se abrindo para a verdade e para a liberdade. Toda vez que deixamos de nos conformar com a sujeira deixada pelos religiosos e tomamos uma atitude diante do Senhor, automaticamente a nossa alma é limpa de todas as impurezas que se acumularam. Ela também não tinha toalhas, então toma uma atitude ousada e os seca com seus próprios cabelos. Naquele tempo, estar com os cabelos bem penteados e arranjados também era importante. Ela certamente se desfez de um penteado muito bem elaborado, se despiu daquilo que era tão significativo, a boa aparência. Quantas vezes nós utilizamos o capricho com a boa aparência para mascarar o desleixo com o essencial? Por dentro, o coração está fragmentado e afundado em amargura, mas por fora existe uma camuflagem que esconde toda a verdade. E sem nem perceber, a sujeira que a gente permite entrar para dentro de nosso lar são as sujeiras do nosso próprio quintal. Pendências mal resolvidas que sutilmente dominam nossas emoções e modelam nosso comportamento para longe da vontade de Deus. Aos pés de Jesus, nenhuma aparência importa. Ele vê o interior, ele conhece o âmago, a intimidade que ninguém nunca viu. E ainda teve o beijo, que é até mais familiar para compreendermos porque também faz parte da nossa cultura. O ósculo era um sinal de saudação, um cumprimento, um costume compartilhado entre pessoas do mesmo sexo, mas jamais entre um homem e uma mulher. Beijo é afeto, demonstração de carinho, acolhimento à visita. Simão não beija Jesus e demonstra mais uma vez que não queria vínculo. Mas de repente, aquela mulher começa a beijar os seus pés. Que escândalo! E aqui eu aprendo algo muito importante. O relacionamento que a religiosidade matou, a noiva de Cristo cultivou. A mulher não podia beijar? Não podia para a religião, mas Jesus autorizou. Não existe transformação sem afeto, sem vínculo, sem contato, sem amor. Conhecer Jesus à distância não faz diferença nenhuma, porque se o amor dele não nos tocar, a gente continua na mesma situação. Todo tipo de determinação subversiva
inibe o afeto. A mulher beijou Jesus deliberadamente, sem imposições e sem se importar com o que a lei dizia. Assim como ela, nós precisamos aprender que o relacionamento é mais importante do que tudo que vem como consequência dele. E por último, ela unge Jesus. A unção com óleos perfumados de alto valor também era um costume ao recepcionar as visitas, proporcionando relaxamento e bem-estar. Era uma cortesia, um ato de generosidade e acolhimento. Messias significa o ungido. Quando Simão dispensa esse costume, além de estar demonstrando indiferença quanto ao cuidado com Jesus, também estava declarando que não o reconhecia como filho de Deus. Por outro lado, a mulher o tratou exatamente como quem ele era. Ela saiu de sua casa com uma riqueza em mãos para demonstrar num ato material aquilo que o seu coração compreendeu. Cristo é o ungido. Isso é adoração, reafirmar a natureza do Senhor, honrar quem Ele é, bendizer a sua identidade santa. E depois desse lindo encontro, a última frase que ela ouviu de Jesus foi: "Vá em paz, porque a tua fé te salvou." Transparência, atitude, oferta, disponibilidade e adoração foram elementos essenciais para que essa mulher compreendesse aquilo que Jesus mais quer nos mostrar: a sua graça. Você aceita hoje viver esse mesmo encontro? Se sim, você não precisa de nada mais que um coração aberto e sincero. Ele está te esperando.